Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão. Olá, uma ótima noite para você que está sintonizado na Rádio 3VL. Hoje, terça-feira, dia 17 de novembro, é dia de mais uma edição do programa Direito em Foco. E hoje receberemos via videoconferência a doutora Elaine Ávila para falar sobre a regularização da propriedade imobiliária com o doutor José Geraldo de Moraes e também a doutora Isabela Gonçalves. Mas antes, vamos para um breve comercial do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magrafe, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, estamos de volta em definitivo para você que acabou de ligar o seu radinho aqui na Rádio 3VL. Terça-feira é dia de Direito em Foco e hoje estamos recebendo via videoconferência a doutora Elaine Ávila para falar sobre a regularização da propriedade imobiliária com o doutor José Geraldo de Moraes e também com a doutora Isabela Gonçalves. E para apresentar a nossa convidada de hoje, muito boa noite, doutora Isabela Gonçalves, ótima noite, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite a todos, boa noite a doutora Elaine Ávila, prazer recebê-la aqui conosco. Boa noite a José Geraldo, ao Thales e a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos espectadores, né? É um prazer tê-los aqui conosco. E um tema extremamente válido, né, que gera grandes questionamentos por parte não só dos advogados, como principalmente da sociedade, né? Então, nós vamos receber aqui, né, a doutora Elaine Ávila, e ela vai falar sobre a questão da regularização da propriedade imobiliária. A doutora Elaine Ávila, ela formou em Direito na Universidade Católica, né, de Minas Gerais. Ela é pós-graduada em Direito Tributário, pelo de Estudos em Direitos e Negócios do CEDIM, e atua em Direito Imobiliário e Direito das Sucessões. Seja muito bem-vinda, tá? É um prazer tê-la conosco. Eu não sei, confirma só seu áudio, se ele tá ligado. Agora tá ligado. Agora tá. Então, muito obrigada pela oportunidade de participar do programa. Agradeço a doutora Isabela, ao doutor José Geraldo, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante para a sociedade. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem, doutor? Boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite, doutora Isabela, ao Thales. Doutor, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante,
porque causa uma série de dúvidas nas pessoas, né? Principalmente nos leigos. Nosso programa é direcionado para os leigos e para as pessoas também operadoras de direito, né? Mas esse tema sobre propriedade sempre trouxe dentro da esfera da sociedade muita dúvida. As pessoas, elas não sabem diferenciar o que é contrato de gaveta, o famoso contratinho de gaveta, ou escritura de compra e venda, ou aonde fazer esse documento público, ou mesmo um registro, né? E aí, a grande maioria dos imóveis aqui na nossa comarca de Birité, por exemplo, estão em situação irregular. O que é situação irregular? Não tem registro, não é? E um dos temas que nós vamos trabalhar hoje, conversar sobre isso, é sobre a questão da regularização da propriedade imobiliária. Nós vamos tentar falar sobre essa questão da regularização e qual a importância dessa regularização para o bem tão valioso que é o bem imobiliário, né? Então, para a gente iniciar a nossa conversa, explica um pouquinho para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é a regularização da propriedade imobiliária. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E quanto à regularização da propriedade imobiliária, quando a gente fala nessa questão, a gente está falando diretamente ao direito social, que é o direito da moradia, que é um direito garantido pela nossa Constituição de 1988. E o direito à moradia, ele abrange a dignidade da moradia, a proteção da posse e suas edificações, bem como o acesso aos serviços públicos. Serviços esses que são esgoto, iluminação pública, coleta de lixo, entre outros serviços públicos. A regularização da propriedade imobiliária é uma forma de garantir o pleno exercício dos direitos de usar, fruir, reaver e dispor sobre o imóvel em relação a terceiro, né? Ou seja, a regularização ela concede segurança jurídica ao proprietário, aquele que adquiriu o bem imóvel, né? Então, é muito importante que as pessoas, ao adquirir o imóvel, verifiquem se o imóvel está com a documentação correta e, assim, quando for realizar a compra, também já faça a transferência de forma adequada daquele imóvel, para que não gere mais pendências futuramente, né? Numa transmissão, seja por inventário, seja por uma venda. Então, a regularização é adequar o imóvel ao registro, propriamente. Essas observações da doutora são muito pertinentes e acaba que não tem jeito, né, gente? Eu fico querendo não falar sobre cartório, mas todo programa a gente esbarra no cartório. Aí o pessoal vai falar assim, gente, mas por que toda vez ela fala? Olha, que eu me dei conta, tá vendo? Gente, as pessoas acabam achando que os cartórios são burocráticos, mas os cartórios exercem um papel fundamental na nossa sociedade, né? Então, o meu coração, quando as pessoas chegam lá para reconhecer firma, né, nos contratos de promessa de compra e venda ou de compra e venda. Mas ainda bem que, pelo menos, eles reconhecem firma, né? Eles estão ali porque já é um indício de prova, né? De que eles estão adquirindo, que a doutora vai diferenciar a posse da propriedade. Então, lá no intertabelionato de notas, é muito comum se reconhecer firma tanto do comprador quanto do doador. Isso aí é importante para os senhores que são advogados, não é? Esse papel do cartório, ele é importante, não é? Porque é o que vai, assim, o que vai, assim, resolver a vida do cliente de vocês, né? Para que os mesmos possam, no futuro, proprietários, né? E com isso, um poder econômico, né? Porque quando a pessoa tem a propriedade, o valor do imóvel dela, ele aumenta, né? Ou seja, a gente começa a circular riqueza, né? Então, ela pode, depois, eventualmente, fazer uma escritura de compra e venda, enfim, envolve uma série de fatores. Geraldo, voltei ao normal, tá vendo que eu tô falando muito agora?
Não, tá ótimo. É só complementando o seu ponto de vista, Isabel. O cartório, ele é de suma importância porque traz legalidade, né? Ele atribui uma certa legalidade a um instrumento particular. E aí tem aquela questão muito interessante, né, doutora Elaine, que é a questão da posse e da propriedade, né? As pessoas, muitas vezes, elas aparecem no escritório para tirar alguma dúvida a respeito dessa transação imobiliária e elas chegam com um documento particular, um contrato de compra e venda, ou promessa de compra e venda, ou cessão de direitos hereditários, esses documentos particulares, e elas se dizem proprietárias. E aí a gente explica para elas, né? Não, proprietário é quem tem o registro, quem tem esse tipo de documento, que tem a posse imediata do imóvel, tem apenas a posse. Então, doutor, explica para a gente aqui o que é posse, o que é propriedade. E só com a sua fala, doutor Zé Geraldo, sabe o que acontece muito nos escritórios? E o que eu acho mais grave ainda, muitas vezes as pessoas elas não fazem nem o contrato. Às vezes elas fazem só a procuração, entendeu? Então, eles acreditam que quando eu outorgo poderes para a doutora Elaine, né, referente ao imóvel X, por exemplo, se bem que esse vai ter matrícula, né? Eles acham que a situação já está regularizada. Então, eu queria que a doutora disse para os nossos ouvintes, porque nós temos ouvintes que são leigos, né? A diferença de cada um desses institutos, para que a sociedade tenha conhecimento, né? A diferença entre posse, entre propriedade, entre escritura, porque isso aí é de suma importância, sabe? A sociedade necessita dessa informação. Doutora Isabela, de fato, os cartórios eles têm uma importância assim, imensa na vida de todos nós. Através do cartório, a gente tem segurança jurídica, né? Tem a questão da publicidade também, dos atos que são registrados. Então, assim, muitas vezes a gente visualiza só a questão da justiça. Ah, não, vou requerer meus direitos na justiça. Porém, o cartório, ele já existe justamente para efetivar muitos direitos dos cidadãos. Porém, ainda não é cultural, né? A gente, infelizmente, não tem essa cultura de resolver a coisa de forma preventiva. Mas quando a gente registra, quando a gente faz uma escritura no cartório, a gente está buscando a efetividade dos nossos direitos. E tem a questão da publicidade, tem a questão da segurança jurídica. Então, existe muita confusão entre, de fato, o que é um contrato de gaveta, o que é uma escritura pública, o que é o registro. As pessoas confundem muito o fato de ser possuidor ou de ser proprietário de um imóvel, e é muito comum as pessoas acreditarem que, ao comprar um imóvel, e porque fez lá um documento e às vezes reconheceu firma, né, que ali já está garantido, que já está tudo certo a documentação e que ele já se tornou proprietário daquele imóvel. A propriedade em si não é só a compra de um imóvel, não é só o imóvel em si. Tem a questão da documentação que tem que estar toda legalizada, tem que estar toda em dia, correta, e tem que ser feita através do cartório. Caso a pessoa só faça um contrato de gaveta, o máximo que ela vai se tornar é possuidora daquele imóvel. Ser possuidor é exercer apenas um dos direitos decorrentes da propriedade. Então, às vezes, a pessoa só está na posse ali, ela só usa o imóvel propriamente. Ela não tem a propriedade, embora ela tenha comprado, embora ela tenha um contrato de gaveta, embora ela tenha pago por aquele valor negociado, ela não se torna proprietária por si só. Ela precisa de quê? Ela precisa de fazer uma escritura, ela precisa de registrar, e o proprietário é aquele que pode exercer os poderes plenos da propriedade, que é usar, fruir, dispor, reaver o imóvel de terceira pessoa. E essa propriedade, ela se efetiva com o quê? Com o registro. Então, tem que ter uma formalização. O registro é o documento hábil para fazer a transferência da propriedade. Ou seja, primeiramente, a pessoa faz um contrato de compra e venda,
que é onde ali vai estar pactuado valor, qual que é o bem que está sendo adquirido, formas de pagamento, prazo de entrega. Ali vai criar um elo entre as partes, que é o comprador e o vendedor. A escritura pública é um documento público onde você vai até um cartório de notas e lá abre uma escritura pública. Lá também vai constar o objeto, o valor, as partes, o que foi pactuado entre o comprador e o vendedor. E a escritura pública, a lei diz que é obrigatório para imóveis com valor acima de 30 salários mínimos. Então, é um requisito essencial, né, para que se transfira a propriedade. Então, foi ao cartório, fez a escritura, não basta por si só a escritura, ou seja, precisa de levar ao registro de imóveis. Então, acontece muito, às vezes a pessoa até faz a escritura, faz o contratinho de gaveta, mas vai lá, faz a escritura e para por aí. O que por si só também não resolve, não transfere a propriedade. O que precisa ser feito? Pegar essa escritura, levar até o registro de imóveis para lá fazer a averbação, né? Fazer a transferência da propriedade, do antigo proprietário para o atual. Então, assim, a gente não pode ignorar a importância de cada um desses documentos, né? O contrato de compra e venda é importante, a escritura para imóveis acima de 30 salários mínimos é essencial, e o registro é a forma pela qual se transfere, de fato, a propriedade do imóvel. Só aproveitando aí a sua fala, né, no que tange a diferenciação, né, entre escritura e o registro. A sociedade acredita, né, existe um mito aí no que tange aos valores, né? Nós adotamos o sistema, que é o sistema da Civil Law, né, que nós herdamos aí do direito romano, e o sistema da Common Law, que é aquele lá adotado nos Estados Unidos, que é o norte-americano. Então, baseados em vários estudos, né, o nosso sistema, o sistema brasileiro, no que tange a transmissão de propriedade, né, tanto da escritura quanto do posterior registro, ele ainda assim ele fica mais barato. Por quê? Porque aqui no Brasil, nós não precisamos de fazer seguro, sabe? Não precisamos de seguro desses imóveis. E esse formato que é adotado, né, no sistema norte-americano, né, que é o sistema da Common Law, lá ele exige a contratação de um seguro e ele deve ser renovado anualmente. Então, as pessoas acham que o sistema de lá ele é mais barato, mas é um mito. O sistema de lá ele é muito mais caro, entende? Porque, primeiro, que eles não têm, então, de um repositório no qual se consta e se dá publicidade de todos os, né? Como nós temos aqui no Brasil. Além disso, quando o tabelião ele vai fazer escritura, né, e acompanhar seus advogados, né, quando fazem os contratos, né, as partes estão assistidas por seus advogados na elaboração dos contratos, né, os advogados já tiveram acesso ali ao conteúdo, né, da matrícula do imóvel. Ou seja, tem ainda a concentração de atos na matrícula do imóvel. Então, eu só estou aproveitando essa oportunidade para falar para os nossos ouvintes, porque existe um mito muito grande, porque as pessoas falam, mas por que não adota outro sistema? Sendo que o tema nosso, ele é adotado por vários países em vários países do mundo, acho que mais de 87 países, se não me engano. Entende? Então, é um sistema seguro. É verdade. Pode falar. Muitas vezes as pessoas adquirem um imóvel e pensam assim, não, é muito caro, eu vou deixar para depois eu resolvo. E não vai ficar mais barato, pelo contrário, vai ficar até mais caro, né? Porque, às vezes, num momento de urgência ali, a pessoa precisa de vender um imóvel, e aí, se ela for vender o imóvel com a documentação irregular, esse imóvel vai ser desvalorizado,
e às vezes não vai conseguir fazer a venda justamente porque não vai conseguir fazer um financiamento, porque as pessoas muitas vezes não têm dinheiro disponível ali para comprar o imóvel à vista, e também a outra pessoa que for comprar, ela quer ter segurança jurídica também, porque a compra de imóveis irregulares, ela gera muita insegurança. Então, assim, dificilmente uma outra pessoa vai querer comprar aquele imóvel sem a documentação tá certinha. Então, assim, não é de fato caro. Caro é deixar ir embolando, o tempo passando, sem regularizar o imóvel e achar assim, futuramente a gente resolve isso. Só que futuramente, provavelmente, essa regularização ela vai ficar mais custosa, vai ficar mais demorada, mais cara para o seu... É o famoso barato que sai caro. Sai muito caro. É a mesma coisa assim, a pessoa, muitas vezes, ela dispensar a orientação de um profissional da área, acreditando assim, se eu contratar um advogado da área de imobiliário, vai ser custo, vai ficar caro. Porém, não é caro. Caro é, às vezes, depois ter que resolver um problema que poderia ter sido evitado. Né? O profissional, às vezes as pessoas confiam assim, não, eu fui ali na imobiliária e já fui orientado e tal. Porém, assim, são áreas diferentes. O corretor tem uma função, o advogado tem outra função. Então, assim, se a pessoa quer fazer uma transação segura, o ideal é que se procure um profissional especializado na área. Porque ali, por mais que vá pagar um valor ali de assessoria, de consultoria, pode evitar um problema muito maior. Então, assim, essa questão de caro ou barato é muito relativo. Vai do que a pessoa prioriza, né? Eu queria complementar. Eu peguei um caso que eu recusei, né? A pessoa queria o tabelionato para poder lavrar uma escritura de permuta. Aí, eles me apresentaram, né? Assim, né? Uma tinha a propriedade e a outra tinha a posse. Entendeu? Aí eu falei assim, ai, meu Deus, eu tive vontade de chorar, né? Porque o tabelião ele tem que ser imparcial, né? Aí eu expliquei assim de forma imparcial e tudo. Imagina um imóvel que é regularizado, que tem a propriedade, um outro que ele vai ter que, né, contratar o advogado para poder regularizar o imóvel, igual nós estamos conversando aqui, né? Mas é bom a gente esclarecer isso para a população, não é? É muito comum as pessoas confundirem, às vezes não sabem distinguir uma coisa da outra, e aí nesse caso aí, olha só, a pessoa às vezes trocando um imóvel todo regular, todo certinho para um imóvel que vai trazer problema para a pessoa, né? Que depois ela vai ter que gastar muito mais para poder regularizar, ou então ela vai perder também no valor daquele imóvel numa venda futura. Eu queria só esclarecer algumas questões. Eu acho que é interessante, porque é o seguinte, esse exemplo que você citou, doutora Isabela, é muito legal, porque as pessoas até hoje elas não sabem direito o que é ser proprietário, o que é ser posseiro de um imóvel, né? Na verdade, todo mundo acha que é dono do imóvel, não é? E deixar bem claro o seguinte, que quem é proprietário é aquela pessoa que teve o último registro de aquisição na matrícula do imóvel. Então, aquele último registro que está lá na matrícula do imóvel é o proprietário, né? Inclusive, tem que ter aquele princípio da continuidade, tem que ter um histórico de registro desse imóvel. Então, aquele último que teve a aquisição daquele imóvel, está registrado na matrícula dele, esse é o proprietário. Aquela pessoa que tem um contrato de compra e venda, que tem uma escritura pública de compra e venda, mas não fez a transferência, não está lá o último registro na matrícula, esse é um posseiro, ele tem uma posse do imóvel. É claro, evidente que no Brasil, o posseiro tem vários direitos, inclusive ele pode reivindicar a posse, tem ações de reintegração de posse, né, chamadas ações possessórias, mas mesmo assim ele ainda não é proprietário desse imóvel. E aí muitas vezes a pessoa que é posseira, até quando ela vai vender ou comprar um imóvel, às vezes ela até utiliza um instrumento particular errado. Então, tem pessoas que são posseiras, que não têm um registro, ela faz um contrato de promessa de compra e venda. Ou um contrato de compra e venda. Mas só pode vender algo se você é proprietário daquele algo,
né? Então, se você é posseiro, você não faz contrato de compra e venda, você faz um contrato de cessão de direitos possessórios, não é? Então, até essa questão de instrumento particular tem que ter uma orientação do advogado. Isso que a doutora Elaine falou é muito sério, não é? As pessoas querem fazer transações imobiliárias sem ter uma devida assessoria de um profissional habilitado para isso. E a gente sabe muito bem que a casa própria, o imóvel, é o sonho de todo brasileiro, não é? É o bem da vida da pessoa, talvez seja o bem mais valioso que alguém pode adquirir durante sua vida. E por isso que é interessante deixar bem claro esses passos, porque quando a pessoa vai negociar um imóvel com o outro, o primeiro passo que ele faz é esse contrato de compra e venda ou esse contrato de cessão de direitos possessórios, né? É o primeiro instrumento. Ele vai lá, faz, lá tem as condições, tem a forma de pagamento, tem multa rescisória, o que for. Dessa relação nasce uma relação jurídica importante, ela pode ser reivindicada na justiça, tranquilo. O segundo passo para essa transação imobiliária é justamente ir ao cartório de notas. E o interessante é o seguinte, indiferente de qual seja a cidade onde esse imóvel está, você pode ir em qualquer cartório de notas. Então, eu posso fazer lá uma escritura pública de compra e venda aqui em Birité de um imóvel lá da minha terra, ou de qualquer outra parte. Não é? Muito bem, doutor Geraldo, gostei. Eu posso fazer lá. Não precisa ficar lá apegado lá o cartório de ofício lá da cidade onde tem a situação do imóvel, não. E aí, nessa escritura, é justamente onde as partes vão externar sua vontade, não é? E aí o tabelião vai lá e capta essa vontade e coloca no instrumento público. E, inclusive, importantíssimo, vai recolher os tributos pertinentes, né? O ITBI de cada cidade tem lá o seu ITBI, e vai ser calculado sobre o valor do imóvel e vai ter o recolhimento. E vai pagar lá os emolumentos do cartório, claro. Mas daí nasce um instrumento que é o pré-requisito para o registro, porque imóveis acima de 30 salários mínimos é obrigatório por lei a escritura de compra e venda. Aí você vai levar essa escritura a registro. Aí sim começa a nascer propriedade, não é? Começa a nascer propriedade, porque com essa escritura em mãos, você vai lá no cartório de registro, aí sim, da comarca onde está o seu imóvel e tenta fazer o registro. E o registro é uma coisa tão séria que às vezes a gente nem consegue fazer o registro, não é? Sempre tem uma carta de devolutiva lá com algum problema no registro, alguma inconsistência, um nome errado, alguém que é casado não apresentou a certidão de casamento atualizada, e acontece alguns probleminhas lá, e aí é devolvido isso, e o tabelião tem, em média, 30 dias para fazer esse registro. Aí sim nasce a propriedade da pessoa. Só que aí isso tudo tem um custo, né? Tem um custo lá no cartório de notas, tem um custo lá no cartório de registro, mas esse custo é ínfimo em relação à proteção que o registro traz para a propriedade da pessoa e a valorização do imóvel da pessoa, não é? Então, eu acredito, por exemplo, que o imóvel com a documentação legalizada, tudo registradinho bonitinho, ele vale pelo menos 30% a mais do que um imóvel irregular. Verdade. E aquilo que a doutora Elaine disse é interessante. Hoje em dia as pessoas não conseguem comprar um imóvel à vista. Muito difícil, não é? E as pessoas só conseguem financiar o imóvel se a documentação do imóvel estiver em dia. Se ela não estiver em dia, você não consegue financiar o imóvel. Então, tendo em vista essas questões que nós estamos debatendo aqui, eu queria que a doutora Elaine aprofundasse um pouquinho na discussão sobre os riscos da compra de um imóvel irregular, doutor. Então, o doutor falou muito bem a respeito de todo esse passo a passo, né? E, assim, é de conhecimento público que cerca de 30 milhões de imóveis no Brasil estão em situação irregular. Isso segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional. E as causas de irregularidade são várias, desde compra de loteamento irregular até a compra informal. E, assim, uma coisa que eu gostaria de pontuar, que a irregularidade, ela não é uma exclusividade de bairros simples.
não é uma exclusividade de comunidades, é também uma realidade de condomínios também. Então, imóveis valiosos aí também podem estar em situação irregular. Porque às vezes fica parecendo assim, não, só no bairro simples, uma cidade menor, que isso é comum. Não. Em Minas Gerais, cerca de 3 milhões de imóveis estão em situação de irregularidade, segundo o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Então, assim, são muitos imóveis nessa situação e em diversos espaços públicos, seja na comunidade, seja no condomínio de luxo. Então, assim, a compra de imóveis em situação irregular, ela gera vários problemas. Gera desvalorização do imóvel, né? Como o doutor bem disse, cerca de 30% do imóvel, do valor do imóvel, chega a ser desvalorizado. Por quê? Perde praticamente 1/3 do valor pela falta da documentação regular. Na hora de vender, existe a dificuldade de vender justamente porque as pessoas não estão com dinheiro disponível. Embora queira trocar de imóvel, nem sempre a pessoa pode comprar um imóvel à vista. Então, vai precisar de um financiamento, né? Alguns riscos seria comprar um imóvel que não pertence àquela pessoa. Uma pessoa que não tem a propriedade daquele imóvel, às vezes vai e vende para outra pessoa. Isso é um risco muito sério. Sem falar que tem a possibilidade da venda daquele imóvel para mais de uma pessoa. Então, assim, a pessoa pega um imóvel e aí vende para uma com um contrato de compra e venda, depois vende para uma outra pessoa simultaneamente aquele mesmo imóvel. Se nenhuma das duas faz a escritura, nenhuma das duas estão protegidas, né? Nenhuma das duas tem segurança jurídica quanto àquela compra. Então, assim, a importância de se fazer a escritura e a importância de se fazer o registro também daquela transação, justamente para evitar que aquele imóvel possa ser vendido para uma outra pessoa, né? Então, assim, é muito comum a pessoa comprar um contrato de compra e venda lá apenas, e depois passar alguns anos, vai lá naquele imóvel. Quando chega lá, tem outra pessoa naquele imóvel. Eu tenho casos assim que eu conheço que o processo para se resolver levou mais de 20 anos. Então, assim, a pessoa comprou um imóvel, aí esse mesmo imóvel foi vendido para uma outra pessoa, ou seja, 2 pessoas compraram aquele imóvel no mesmo momento, na mesma época. Uma demorou aí até o imóvel para verificar, para cuidar dele, e a outra já foi e tomou posse. Ou seja, gerou aí 2 vendas de um imóvel só. Logo, aquele que não registrou, aquele que não fez escritura, ficou prejudicado. O que teve que fazer? Ir ao judiciário para pedir uma indenização por aquele valor que a pessoa despendeu para a compra daquele imóvel. Então, assim, é muito sério. As pessoas, às vezes, correm vários riscos, sendo que poderia ser evitado. Se a pessoa tivesse sido orientada, se a pessoa tivesse seguido esse passo a passo, talvez seria evitado esse problema dessa venda duplicada, né? Dessa venda para 2 pessoas diferentes. Então, doutor, assim, são vários riscos. Doutora, só um minutinho. Nós temos que entrar num intervalo agora, mas aí daqui a pouco nós continuamos esse debate, que é bem interessante, bem esclarecedor, tá bom? Tá certo. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o segundo bloco do Direito em Foco de hoje. Não saiam daí. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo.
Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que ocorre em todas as classes sociais. Ela é definida como qualquer ato de violência baseada no gênero que resulte ou possa resultar em ofensa ao sofrimento sexual, físico ou mental para a mulher. No Brasil, existe um canal de atendimento para a mulher vítima de violência por meio do número telefônico 180. Central Telefônica para Atendimento às Vítimas criada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, SPM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. Em caso de agressão, não tenha medo. Denuncie. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Gente, aqui é a sua profissional de saúde e eu peço a sua atenção aos principais sintomas da dengue, zika e chikungunya, que são febre, manchas no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, nos músculos e nos olhos. Na zika, a coceira é intensa. Se você tem algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Muito bem, estamos de volta. Hoje, terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Mais uma edição do Direito em Foco no ar aqui na Rádio 3VL. E para você que acabou de ligar o seu radinho ou para você que acabou de sintonizar nas nossas redes sociais, estamos recebendo via videoconferência a doutora Elaine Ávila para falar sobre a regularização da propriedade imobiliária. E claro, para dar continuidade ao nosso bate-papo, passo a bola de novo para o doutor José Geraldo de Moraes. Obrigado, Thales. Lembrando que a doutora Elaine Ávila, ela é formada em Direito pela PUC Minas, campus do Barreiro, é pós-graduanda em Direito Tributário pelo Centro de Estudos em Direito e Negócios, CEDIM, e atua na área do Direito Imobiliário e Direito das Sucessões. Bom, doutora, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre a ação judicial que foi movida para resolver essa questão da venda irregular do imóvel para duas pessoas. Como que foi essa ação? Então, a pessoa foi adquirir um imóvel e, no caso, é um caso concreto, né? Ele adquiriu o imóvel de uma pessoa conhecida na cidade. Ele era até o vendedor do imóvel, ele já tinha sido prefeito do município e tal, então era uma pessoa de muita credibilidade, né? E aí essa pessoa comprou um imóvel desse prefeito. Porém, foi só um contrato de compra e venda, não realizou a escritura e também não fez o registro do imóvel. E aí, passou-se muito tempo, ele foi, construir, foi cuidar do imóvel, porém, quando chegou lá, tinha outra pessoa que já estava construindo também naquele imóvel. E aí, o que acontece? A pessoa pensa assim, não, eu comprei, eu tenho um contrato, logo esse imóvel é meu. Porém, como passou algum tempo, desde que tinha comprado, já estava ocupado por outra pessoa, já tinha outro possuidor, exercitando ali o seu poder de posse, seu direito de posse. E aí, só restou o quê? Ajuizar uma ação. E depois de 20 anos, aquilo se resolveu com uma indenização. Então, assim, a pessoa não teve o imóvel,
né? Afinal de contas, o outro já estava usando o imóvel, já estava na posse do imóvel, já tinha construído e tudo. E aí esse segundo comprador simplesmente teve que ficar com a indenização. Isso é um caso que é muito comum. Às vezes a pessoa compra um imóvel em um local distante, leva anos para ir lá, para conhecer o local, para cuidar, e aí quando chega já tem outra pessoa lá morando, né? Então, assim, esse é um dos riscos. Se tivesse feito o quê? A escritura, se tivesse feito o registro, ele estaria mais amparado do que só com um contrato, um simples contrato de compra e venda. Imagine uma terceira pessoa que tenha adquirido esse imóvel, foi lá rapidinho e fez o registro do imóvel. Imagina que situação complicada que iria ser, né? Obviamente, quem fez o registro era dono. Então, olha a importância do registro, né? Indiferente qual foi a época que ela comprou, mas se ela foi lá e fez o registro, ela é dona. Esses dados que a senhora trouxe para a gente, dizendo que tem aí 3 milhões de imóveis irregulares, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu vou te dar um exemplo aqui na nossa comarca de Ibirité. Existem bairros aqui muito antigos que 100% dos imóveis não tem registro. E casas aqui no centro de Ibirité, casas muito valiosas, também simplesmente não tem registro, né? E essa falta de registro deu por inúmeras questões, ou loteamento irregular, ou loteamento não legalizado, ou quem comprou simplesmente não regularizou, e isso foi passando de pai para filho, não é? Mais complicado ainda. E outras questões também muito complexas. E, de fato, que isso trouxe uma insegurança enorme, insegurança jurídica enorme para as pessoas e uma impossibilidade de fazer dinheiro com esses imóveis, né? Agora, nós sabemos que existem soluções para isso, né, doutora? Fala para a gente aqui algumas soluções para regularizar esses imóveis. Doutor Geraldo, só vou te interromper um minutinho e vou só interromper a sua fala, doutora Elaine. Só levar em conta aí que com esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, eu posso estar equivocada, me corrijam se eu estiver equivocada, mas o que eu tenho visto e lido é que investir em imóvel hoje é melhor. Às vezes deixar o dinheiro lá, né, rendendo nas aplicações financeiras. Né? Então, eu não sei se eu posso estar equivocado sobre isso, né? Então, por isso que é importante aí a atuação do profissional, né, especializado em direito imobiliário, para, inclusive, assessorar, né, o seu cliente no que tange a essa regularização mesmo, né, e onde investir esse dinheiro nesse momento que está vivendo, que é caótico. É verdade. Aquela ditado antigo, quem investe em terra não erra, né? Então, assim, meu pai sempre falava isso e é verdade, porque o imóvel ele não desvaloriza propriamente, né? A não ser por algum motivo, assim, que não é tão comum. Mas quem investe em um imóvel, ela está construindo um patrimônio sólido, né? Tá ali, o imóvel, ele está protegido. Então, assim, de fato, o investimento em imóvel é um bom investimento e com o tempo ele vai cada vez se valorizando mais. E agora, na pandemia, as transações imobiliárias aumentaram muito, né? Em função da necessidade de mais espaço, o fato da gente ter que ficar mais tempo em casa, acaba que a gente deseja um pouco mais de conforto, né? Então, a própria questão também do home office também, da gente ter que adequar a nossa rotina de trabalho dentro da nossa casa também. Então, assim, aumentou muito a venda de imóveis, né, a procura de imóveis maiores, às vezes imóveis também em locais mais distantes, porque as pessoas não querem tanta movimentação mais, né, elas querem ficar mais protegidas, mais resguardadas, então às vezes as pessoas estão saindo dos grandes centros e indo para cidades menores, casas de campo também, aumentou muito a procura pelas casas de campo. Então, assim, e nesse período também teve a baixa também da taxa de juros, né? Então, isso facilitou muito, a facilidade também de acesso a financiamentos também.
Então, de fato, o investimento em imóvel é um excelente investimento, e a assessoria de um profissional que entende dessas transações é essencial para que o sonho da casa própria não se torne um pesadelo, né? Porque, como o doutor José Geraldo bem mencionou, as pessoas, o brasileiro, ele sonha muito com a casa própria, né? E às vezes ela vai comprar um imóvel, acha assim, nossa, a oportunidade que eu tenho, vou comprar, e esquece de pegar orientação com um profissional que entende dessas transações. E é muito importante, a gente já que está falando dessa questão de aquisição de imóveis, das pessoas observarem a questão de valor também, né? O valor daquele imóvel, ele está num valor compatível com o mercado, ou ele está com um valor abaixo? Porque às vezes a pessoa acha assim, nossa, excelente oportunidade, vou comprar um terreno por 30 mil. Mas por que aquele imóvel, aquele terreno está sendo vendido por 30 mil? Né? Muitas das vezes é a falta da documentação. É o fato daquele imóvel estar irregular, né, que faz com que ele esteja com aquele valor tão abaixo. E também a impossibilidade até de ser transferida a propriedade, né? Recentemente eu tive um caso também que a pessoa comprou um terreno, uma chácara de 1.000 metros por 30 mil. E aí quando foi pedir a documentação e tudo mais, quem vendeu não era o dono. Então, ou seja, a pessoa pegou 30 mil de uma reserva de uma vida praticamente, entregou na mão de uma pessoa que se dizia ser proprietário daquele imóvel. Quando foi verificar a documentação, certidão de matrícula do imóvel, tudo, nem tinha. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque são transações com, tipo, 30 mil. 30 mil, muitas vezes, é a reserva de vida de uma pessoa. E, às vezes, ela vai lá e entrega na mão de um estelionatário, de uma pessoa que não tem aquele imóvel para entregar. E a regularização desse tipo de imóvel, ela se torna complexa, cara também, né? A pessoa vai ter que criar meios para poder regularizar aquilo e, às vezes, nem consegue, né? Porque pode ser que o proprietário depois vai lá e reivindique o imóvel. Então, assim, tem que ter muito cuidado, procurar profissionais de fato capacitados e bem orientados, e sempre recorrer aos cartórios, ao cartório de notas para fazer escritura pública, ao cartório de registro de imóveis para poder fazer o registro daquela transação, né? Fazer constar o seu nome no registro daquele imóvel. Então, doutor, interessante isso aí, porque aquela questão desse movimento das pessoas de tentar fugir dos centros urbanos. A gente observou de uns anos para cá, de uma década para cá, que as pessoas estão tentando fugir dos centros urbanos e ir para o interior do Brasil, na busca de maior qualidade de vida, tranquilidade, e estão buscando essa questão do chacreamento, né? Muitas propriedades rurais que têm lá o seu registro como propriedade rural estão sendo parceladas até de forma indevida, ilegal, e estão vendendo esse parcelamento sem o menor projeto junto à prefeitura de parcelamento desse imóvel, como chácara, por exemplo. Então, eu já tive um caso, por exemplo, que a pessoa foi lá e comprou 1.000 metros de um determinado terreno rural lá e simplesmente não conseguia ligar energia. A CEMIG não ligou de jeito nenhum. Por quê? Porque para a CEMIG, aquela metragem é uma metragem de uma chácara e não de um terreno rural. Mas aí a CEMIG também exigia a documentação do chacreamento, mas não existia chacreamento. Então as pessoas adquirem o imóvel e não procuram saber se há viabilidade de assentamento naquele imóvel, né? E a gente sabe que uma infraestrutura básica é energia. Então, não tem como. E até hoje não conseguiu se fazer isso. Por quê? Porque o imóvel não consta na prefeitura e muito menos no registro como chácara. Olha que complicação, né? Outra questão importante também, quando as pessoas vão adquirir um imóvel, fazer um pouquinho de pesquisa antes de adquirir imóvel, principalmente com um profissional habilitado, advogado ou um corretor, procurar saber qual que é a situação desse registro, desse imóvel. Existe um gravame nesse imóvel, nesse registro? Existe uma penhora nesse registro?
né? Como que é a vida dos antigos proprietários? Eles são divorciados? São casados? Estão passando por processo de divórcio? Esse objeto, esse imóvel, é objeto de inventário, né? Ou é objeto de ação rescisória, ação possessória, uma ação reivindicatória, não é? Então, tem que se fazer uma pesquisa em vários órgãos para saber a lisura daquele imóvel, para você ter condições de comprar esse imóvel. E sempre quando o imóvel é muito barato, pode desconfiar que alguma coisa tem, né, doutora? Verdade. Verdade. Eu vou só interromper um pouquinho de vocês, porque quero agradecer a participação aqui do Adriano Ursino, que está desejando para a gente boa noite, tá? Temos outras pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, que é o Gu Campidel, Dudão Ferreira, Eduardo Aleiro, Lucimar Marcila Coutinho, Arilton Sérgio e Vanderlei Vieira. Obrigada por estar aqui conosco. A participação de vocês é fundamental. Só deixar constar essa observação, tá? Desculpa a interrupção aí, doutora. Obrigado. Então, é isso. Muito bem colocado, doutor José Geraldo. Quando for adquirir um imóvel, tem que fazer uma pesquisa, tanto do imóvel, como também de quem está vendendo o imóvel. De fato, pode ter ações contra o vendedor que prejudique o imóvel, né? Que tenha o imóvel como garantia, o imóvel penhorado. Eu acho que perdemos o contato com a doutora. Perdeu? Voltou. Agora voltou. Tá tudo certo agora? Tudo certo. Então é isso, é o que o doutor mesmo falou, a importância de fazer um estudo prévio daquele imóvel e também de quem está vendendo, para que não corra o risco da pessoa ter um prejuízo muito grande lá na frente, né? De perder esse imóvel em função de alguma ação que envolva esse bem. Então, doutora, só para a gente ir caminhando para o fim, vamos imaginar que eu tenho um imóvel, não sou dono desse imóvel, sou posseiro, tenho a posse desse imóvel, eu não tenho contato com o antigo proprietário, não sei quem é o antigo proprietário, eu não tenho conhecimento quem está registrado como proprietário na matrícula desse imóvel. Como que eu posso regularizar essa vida do meu imóvel? Então, existem algumas formas para regularizar um imóvel. Tudo vai depender do tipo de imóvel, do tempo, né, que tem aquela posse e quais os documentos que tem. Primeira coisa é ir ao cartório de imóveis e pedir uma certidão de matrícula. Lá a gente verifica quem são os proprietários, né? E aí, através dessa matrícula, a gente vai estudar o que a gente pode fazer. Foi uma aquisição onerosa? A pessoa comprou? Tem um contrato de compra e venda? O que pode ser feito? Ir ao cartório de notas de escolha, né? Não precisa de ser da localidade do imóvel. Fazer uma escritura pública e depois ir ao cartório de registro de imóveis e registrar. Essa é a forma que seria mais comum, né? Mais rápida e tudo mais. Caso a pessoa tenha adquirido aquele imóvel, tem um contrato, comprou, está tudo certinho. No momento de fazer a transferência, se teve alguma dificuldade, seja porque o vendedor sumiu, seja porque ele morreu, ou ele está criando alguma dificuldade ali para fazer a transferência, pode ser feita uma adjudicação compulsória. Ou seja, a adjudicação compulsória vai ser um processo que vai ser feito para poder fazer essa transferência, né? Então, a pessoa vai comprovar que comprou, que pagou e que teve dificuldade na hora da transferência do imóvel. Então, move um processo e aí depois, comprovar tudo isso, consegue a transferência. Essa ação de adjudicação compulsória pode ser movida também pelo vendedor, que por algum motivo, na hora de fazer a transferência do imóvel, o comprador se recusou, criou alguma dificuldade. Então, temos a outorga da escritura e o registro, temos a adjudicação compulsória, o nome é um pouquinho difícil mesmo, e tem o inventário, que é uma forma de regularizar o imóvel, né, em nome dos herdeiros, né, que faz a transmissão do bem para os herdeiros, e também tem a uso capião. A uso capião existem várias modalidades. As mais comuns são a ordinária,
a extraordinária e a especial, né? Cada modalidade de uso capião, ela tem alguns requisitos próprios, mas são requisitos a posse mansa, pacífica, ininterrupta daquele imóvel. Então, a pessoa, a ordinária, por exemplo, a pessoa adquiriu aquele imóvel, ela comprou, pagou, e aí, por algum motivo, seja pela falta do registro do imóvel, ela pode mover uma ação de uso capião. Porém, existe muito preconceito em relação ao uso capião. Muitas pessoas logo associam uso capião com invasão. Nem sempre. Não é assim. Eu já escrevi sobre essa questão do uso capião e já tive vários questionamentos de pessoas que falavam: como assim, doutora? Você está defendendo a invasão? Não. Uso capião não é sinônimo de invasão. A pessoa tem que preencher diversos requisitos legais para ela poder conseguir que o juiz declare que ele é proprietário daquele imóvel. E é importante a gente mencionar que o inventário e a uso capião, elas podem ser feitas no cartório, né? Então, é muito mais rápido, acaba sendo, de alguma forma, um processo mais barato em si, embora tenha um valor significativo, né? Mas a uso capião administrativa, ela é um procedimento válido, é um procedimento que está aí, cada vez sendo mais utilizado para regularizar imóveis. Então, assim, a gente tem algumas formas, e tudo vai depender da documentação que existe, do tipo de imóvel, também do tempo, né, de posse daquele imóvel. Doutora Elaine, adorei as suas explicações, mas infelizmente eu tenho que interrompê-la e verificar com o nosso locutor aí, Thales, como está o nosso tempo. Tá muito calado, você está muito calado. Hoje eu estou só na observação aqui do outro lado. Já estamos aí, já são 19h02, já podemos até entrar na reta final do programa, visto que teremos outras programações na sequência. Doutora, porque tem um outro programa na sequência, entendeu? Então, muito em breve eu quero falar com essa... Olha, você viu, né? A diferença do locutor, da voz, né? Você viu a entonação da pessoa? Um dia eu e o Geraldo, a gente vai chegar lá. Se Deus quiser, né, Zé Geraldo? Vocês estão muito melhores. A gente tem que fazer aquele curso que a gente está em débito, hein? Falar com essa voz, assim, a gente chega lá um dia. Vamos pegar. Mas, doutora Elaine, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e sinta-se convidada para voltar novamente, tá? Gostei demais do nosso bate-papo aí e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram. Certo. Seja todos uma boa noite. Boa noite. Eu queria falar que eu fiz um e-book, né, relacionado ao nosso tema, e quem tiver interesse, no meu Instagram, Elaine M. Ávila, pode me mandar um direct que aí eu vou disponibilizar um e-book com esse tema que nós tratamos aqui hoje. Nossa, bacana. Olha, que legal. Doutora, deixe para a gente seus contatos do seu escritório. Sim, meu telefone celular é 319-8320-0689. E pode falar diretamente comigo em relação a essa questão de home office hoje, né? Acaba que a gente vem ao escritório só para alguma questão rapidinha e a gente já volta para o escritório. Todos os advogados estão trabalhando de casa. Então, pode falar diretamente comigo no meu celular. Pode me procurar nas redes sociais também, que eu estou à disposição. Qual que é o seu Instagram mesmo? Elaine M.O. Ávila. M.O. Ávila. Eu sempre valorizo muito o nosso trabalho, doutora, o nosso trabalho de operadores de direito, porque tudo nessa vida precisa de uma orientação jurídica, não é? E nessa área, então, de direito imobiliário, que é uma área muito complexa, que abarca uma série de outros ramos do direito, então a gente encontra aí direito civil, consumidor, criminal, nós temos tudo no direito imobiliário, não é? E é impossível a gente ter um sucesso nas transações financeiras relacionadas à compra e venda de imóveis sem assessoria de um profissional habilitado. Bom, eu só tenho que agradecer, é uma honra tê-lo aqui conosco, já fica pré-convidado para um outro dia, para um outro assunto interessante, e
Foi um prazer enorme conversar com a senhora. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, e já me coloco à disposição para tratarmos de outros temas também. Gostei muito de participar do programa. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Elaine Ávila, doutor José Geraldo de Moraes, doutora Isabela Gonçalves. Bom descanso a todos. E a você que também esteve na sintonia, Adriano Sino, lá de Paracatu, acompanhando a transmissão pelo Facebook. Débora Ugolini também sempre na sintonia. A você em nosso canal no YouTube. A você do nosso aplicativo em Sarzedo, Rio de Janeiro, Brumadinho. Obrigado pela sua audiência. E também a você que nos acompanhou pela 87.5 FM. O programa fica salvo nas redes sociais e vocês podem acompanhar depois. No mais, uma excelente noite e até terça-feira que vem em mais uma edição do programa Direito em Foco. Rádio 3VL você, na mesma sintonia.